Hey, beleza? Então, hoje eu vou falar de novo sobre a Colômbia, porque eu gostei muito da Colômbia e eu vou fazer vários vídeos da Colômbia e aí de quem me conteste. Aqui é uma parte das trilhas que tem, aí é Quito, é lindo, né? É incrível. E eu vou contar um pouco pra vocês como foi a minha vida como voluntária. A gente trabalhava num projeto que se chamava Projeto Horizontes. E esse projeto, a gente dava aulas para os alunos, para eles perceberem a sua importância na sua cidade, no seu bairro e no seu país. Porque a gente não dava aula em Bogotá, a gente dava aula numa cidade que ficava 40 minutos de Bogotá, que se chamava Mosqueira. E a gente não dava aula em Mosqueira, a gente dava aula no bairro pobre de Mosqueira, que se chamava Planadas. E aí sim, era um bairro muito pobre. E tinha só esse colégio, e nesse colégio, com sorte, tinha uma instituição que ajudava, e daí muitos alunos não tinham nem o que almoçar, então a instituição dava almoços. Então, tipo, era realmente muito pobre mesmo, assim. A situação era bem complicada para muitos alunos. Então, eles achavam que eles não tinham uma importância. E a gente queria provar para eles o contrário. E era justamente isso que a gente fazia. A gente provava o contrário. A gente dava aulas, explicava sobre valores, sobre os desafios do milênio, sobre, bom, uma série de outros assuntos, e que fizeram eles perceberem que sim, eles têm importância tanto na vida deles, quanto na vida das suas famílias, quanto no seu bairro, no seu colégio, na sua escola, no que seja, na cidade, no país e no mundo. Que sim, se eles querem ser, sei lá, se eles querem representar a Colômbia nos X Games com bicicleta, andando de bicicleta, sim, eles podem isso, eles podem. Basta eles terem, óbvio que não é tão fácil como eu tô falando, mas enfim, eles podem, porque eles acreditavam que eles não podiam nada. Então a gente botou tipo uma pontinha de esperança na vida deles, e a gente só conseguiu notar que a gente foi tão importante para eles, porque no último dia, quando a gente fez uma confraternização assim de despedida, a gente comprou uns bolos prontos, porque a gente não tinha forno, daí não tinha como fazer bolo. Eu fiz cobertura de negrinho, porque negrinho é vida. E a gente distribuiu pra eles, a gente fez uma roda de conversa, assim, pra ver como eles tinham achado, assim. E não um, nem dois. Todos os alunos choraram. E os voluntários também, todos os voluntários choraram também. E eu não tô falando de criancinha, 5, 6, 10 anos. Eles tinham de 14 a 18 anos. Eles estavam chorando, assim, aos prantos, assim, de não saber o que fazer, de gaguejar, de tanto que estavam chorando. Então, acho que com essa demonstração a gente notou que sim, a gente fez uma grande diferença na vida deles. Eles nos deram presentes, por exemplo, essa pulseira de couro aqui eu ganhei de um aluno. Eles nos prepararam uma carta dizendo tipo, tal voluntário nos chamou muita atenção por isso, obrigado por estar presente, não sei o que e tal. Uma carta super bonita. Então, tipo, isso pra mim foi mais marcante, assim, porque a gente sabia que a gente foi, todo o trabalho, toda a treta que deu, porque deu muita treta, deu certo. E ver que os alunos estavam lá, estavam chorando, porque eles estavam dizendo, não, fiquem nas nossas casas, eu dou a minha cama pra tu dormir. E tipo, um aluno chegar e dizer isso, assim, o cara nem tem uma cama direito pra dormir, ele vai dar a cama dele pra dormir, porque eles não queriam que a gente fosse embora, sabe? Então foi realmente muito bonito. E voltando às tretas que eu tava dizendo, assim, quando a gente foi pra lá, a gente não imaginava que o transporte ia ser tão caro. Por dia a gente gastava em torno de R$10, isso era muita grana. E o que os voluntários, nós éramos 9 voluntários, contando comigo 10, de 7 nacionalidades. Tinha 3 venezuelanas, uma mexicana, um boliviano, um chileno, um peruano, uma belga, uma alemã e eu, do Brasil. Então como era muito caro, o mais prático que foi a gente alugar um apartamento. Então, em Planadas, a gente alugou um apartamento, a gente vivia lá. Nesse apartamento não tinha nada. A gente tinha 3 panelas, aí a gente tinha prato, talher e copo, que a gente pediu na instituição que nos emprestaram. Aí a gente tinha um banheiro, a gente tinha também, tipo, alguns colchonetes, assim, esses de ginástica de colégio, sabe? Era nisso que a gente dormia. Algumas cobertas e algumas almofadas que a comunidade conseguiu pra gente. E acabou, era isso a casa. E eram 10 pessoas vivendo lá. E, cara, era incrível. Sério, era incrível. A gente não brigou um dia. 5 semanas
10 pessoas de segunda a quinta, porque a gente trabalhava só de segunda a quinta, na mesma casa, nacionalidades completamente diferentes, culturas completamente diferentes, alimentações completamente diferentes, e deu tudo certo. Até o próprio pessoal da associação que planeja esses intercâmbios, a IESEC, quando fez uma reunião pra gente, assim, pra ter uma noção como estava o projeto e tal, perguntaram, então, como é que tá a convivência, muita briga e tal. E a gente, não, tá de boas. E daí eles, não, agora é o momento pra vocês falarem. E daí a gente, mas a gente tá falando, e é verdade, tá de boas. E eles não conseguiram acreditar na gente, porque a gente tava numa sincronia, a gente respeitava tanto um ao outro, a gente respeitava tanto a opinião do outro e a cultura e tudo mais, que foi incrível, a gente era uma família. Eu já tô aqui em Quito, vai fazer um mês, e ainda assim a gente mantém contato, a gente se fala sempre, e quando eu for pro Chile, pro Peru, eu vou encontrar os guris que eram do meu projeto, sim. Isso vai ser incrível, porque a gente criou uma família juntos. Então foi sensacional, e eu acho que essa nossa união, e essa tipo, a nossa interação que deu tão certo, se refletiu nas aulas que a gente deu para os alunos, porque eles ficaram tão emocionados com a gente e ficaram tão tristes que a gente estava indo embora, que eu acho que foi isso que fez a gente dar tão certo e os alunos sentirem tanta falta da gente e essas coisas assim. Então, tipo, cara, a minha vida como voluntária lá foi incrível. Teve noites que a gente, óbvio, eu sempre fazia negrinho, óbvio, porque um dia eu fiz, que burrada, acho que na segunda semana, não, vou fazer uma sobremesa fiz negrinho para eles, né? Negrinho é brigadeiro, tá? Porque não é do Rio Grande do Sul. Deu que burrada na minha vida. Santo Deus, eles queriam negrinho todo dia. Sério, todo dia. Tudo bem que eu sempre cozinhava, porque o café da manhã e o almoço a instituição nos dava, e a janta era sempre eu que fazia, porque eu gosto de cozinhar. Então era sempre eu que fazia, era tipo a mamãe Bibi, porque eu sempre cozinhava, era eu que tinha farmácia, se alguém passasse mal, era eu que sabia o que fazer, não sei o que e tal, era a mamãe Bibi. E eu tive a infeliz ideia de fazer negrinho um dia. Nossa senhora, eles queriam negrinho todo dia. Óbvio, né? A gente guardou 10 quilos cada um, porque a gente ficava à base de pão e massa, porque era mais barato, e negrinho. Tipo, que cabeça minha de querer fazer negrinho. Aí eu tive que ensinar todos eles a fazer negrinho, porque eles queriam levar negrinho pros seus países, não sei o que e tal. Então foi engraçado. Teve uma das noites que a mexicana fez comida mexicana. Nossa senhora, fez tacos pra gente, meu Deus do céu. Que delícia, que delícia. Teve outro dia que as venezuelanas prepararam arepas, que é tipo uma panqueca mais alta, recheada, com uma farinha de milho. Não sei se dá pra entender. Enfim, mais ou menos isso. E fizeram pra gente e tava muito bom. Nossa, desculpa Colômbia, mas as arepas colombianas são melhores que as arepas... Mentira, as arepas venezuelanas são melhores que as arepas colombianas. Bom, eu vou parar de falar, porque o vídeo já tá muito longo. E espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, dá aquele me gusta bacana, porque vai ajudar horrores na divulgação. Compartilha com a galera, vê se tu realmente acha que eu devia ter feito negrinho pra todo mundo ou não. Me responde aí. Devia ter mostrado negrinho pra eles ou não? Te inscreve no canal. Tem Twitter @FotoNaSardinha, Instagram FotoNaSardinha, Facebook.com/FotoNaSardinha. Lembrando que não é falta de criatividade, é só pra facilitar a vida de vocês, beleza? Um beijo, até mais, fiquem com essa vista linda de Quito.